Irmãos, vamos abrir em 1 João, capítulo 4. Primeira João, capítulo 4. O verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Verso 16. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 4. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. Irmãos, naquele texto de 1 João, no capítulo 4, que nós acabamos de ler, nós lemos ali uma afirmação que certamente é uma das maiores e mais importantes que pode chegar ao ouvido de um ser humano, que Deus é amor. Nós temos aqui nessa afirmação dois consolos, que realmente deve nos amparar. Em primeiro lugar, que há um Deus, existe um Deus, e em segundo lugar, que Deus é amor. O amor é a essência do próprio Deus. No texto de 1 aos Coríntios, no capítulo 13, que nós lemos ali como que o amor se manifesta. Que o amor é paciente, então Deus é paciente. Que o amor é benigno, então Deus é benigno. Que o amor não se vangloria, o amor não é orgulhoso, então o nosso Deus não se vangloria, ele não é orgulhoso. Que o amor não é indecente, então o nosso Deus é um Deus decente. Que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Então essas qualidades, elas vão descrevendo o caráter do nosso Deus. Então, se nós quisermos ter uma série de descrições de como o nosso Deus é, basta nós meditarmos em cada uma daquelas expressões em 1 Coríntios, no capítulo 13. Ali está descrito o caráter do Deus que nós adoramos. Mas eu gostaria, nesse tempo que nós temos juntos, partilhar de uma forma breve 4 aspectos a respeito do amor. Que o amor implica em autodoação, o amor implica em mutualidade, o amor implica em unidade e o amor implica em compromisso. Então são 4 exigências que estão intimamente ligadas ao amor: doação, mutualidade, unidade e compromisso. Então, nessa primeira característica, o amor exige autodoação. E eu gostaria que nós pudéssemos recitar juntos de cor o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Podemos dizê-lo juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, que fique realmente no nosso coração. Deus amou e Ele deu. Então, o amor, ele se manifesta em autodoação. O nosso Deus simplesmente nos diz assim: eu amo vocês, agora vocês façam o melhor que vocês podem para me agradar. Não, esse não é o caráter do nosso Deus. O que nós lemos ali? Que Ele nos ama e Ele dá a si mesmo. Ainda nessa perspectiva de autodoação, nós também conhecemos o texto de Romanos 5:8. Porque Deus prova o seu amor para conosco, dando-nos Cristo a morrer por nós quando éramos pecadores. Irmãos, o Senhor Jesus na cruz é a prova máxima do amor de Deus. Porque às vezes nós podemos ter alguma crise de carência. Será que Deus realmente me ama? Então, se alguma vez esse tipo de pensamento surgir em nós, a resposta do nosso Deus é: olhe para a cruz, e lá você verá a prova máxima do meu amor por cada um de vocês. No final de Gálatas 2:20, é um texto também que nós conhecemos, fala a respeito do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O Filho de Deus me amou. Eu sou amado pelo Filho de Deus. E como Ele evidencia esse amor? Ele se entrega por mim. Mas é interessante nós colocarmos esse texto junto com Efésios 5:25, porque Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, em Gálatas 2:20, Ele me amou e se entregou por mim. Em Efésios 5:25, Ele amou a igreja e se entregou por ela. Então, nós temos aqui esses dois aspectos do amor do nosso Senhor. Ele amou a mim, mas também amou a igreja. Irmãos, então essa é a primeira característica que gostaria aqui de ressaltar a respeito do amor de Deus. O amor implica em autodoação. E quando o Espírito Santo revela esse amor de Deus nos nossos corações, é que aí nós entendemos melhor 2 Coríntios 5:14, que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos deixa sem jeito. O amor de Cristo nos deixa sem chão. Como Ele pode me amar dessa tal maneira? É nessa perspectiva que nós também podemos entender e apreciar melhor João 12:32, quando o Senhor Jesus diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Irmãos, no nosso Senhor Jesus crucificado, o nosso Deus dá um berro que ecoa por todo o tempo e em todo lugar. Veja o quanto eu amo cada um de vocês. E quando nós vemos esse amor de Deus, nós somos atraídos por Ele. A nossa atenção é chamada. Como Deus pode me amar dessa tal maneira? Então, na cruz, Deus nos atrai através dessa grande demonstração de amor. Então, que isso fique realmente no nosso coração. Deus nos ama e Ele se dá. Segundo aspecto, o amor exige mutualidade. Irmãos, se Deus é amor, se o nosso único Deus é amor, é impossível que Ele seja uma pessoa só. Porque o amor implica em um ser amado. Se Deus é amor, é impossível que Ele seja uma pessoa só. Porque o amor implica, exige um ser para ser amado. Bom, irmão, há poucos instantes você estava falando que nós somos objetos do amor de Deus. É verdade, nós somos objeto do amor de Deus e Ele nos ama profundamente. Mas e quando nós não existíamos?
E quando o universo não existia, quem Deus amava? Deus simplesmente amava a si mesmo. O Deus Pai é a fonte de todo amor. E o Deus Pai se entrega inteiramente em amor para o Deus Filho. O Deus Filho que acolhe esse amor, que recebe esse amor e que se entrega voluntariamente de novo a Deus Pai. E entre Deus Pai e Deus Filho, esse amor é tão real que o próprio amor é uma pessoa. E o próprio amor que flui entre o Pai e o Filho, e entre o Filho e o Pai, é a pessoa do Espírito Santo. Irmãos, dizer que Deus é amor é um argumento muito sólido para nós olharmos para a Santíssima Trindade. O Pai como fonte do amor, o Filho como receptáculo perfeito do amor, e o Espírito Santo como o amor que procede do Pai para o Filho e do Filho para o Pai. Então nós temos aqui essa figura eterna. Deus Pai é o amante, Deus Filho é o amado, e Deus Espírito Santo é o amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O amante, o amado e o amor. Então o amor implica em mutualidade. E essa é uma das belezas e uma das características do nosso batismo. Porque o nosso Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo simplesmente é um testemunho público de que nós somos introduzidos a essa comunhão eterna da Trindade. Irmãos, nós somos convidados à comunhão da Trindade. E qual é a nossa porta de acesso? É a pessoa do Filho, que nos recebe no seu corpo e nos introduz a essa comunhão da Trindade. Então, esse é um segundo aspecto. Amor implica em mutualidade. Terceiro aspecto. O amor implica em unidade. Gostaria apenas de me referir às palavras do nosso Senhor Jesus em João, capítulo 17, verso 21. Quando o Senhor diz assim: Pai, eu oro para que eles sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, essa é uma verdade que pelo trabalhar do Espírito Santo nós devemos nos adentrar mais e mais. Nós somos convidados à união com o nosso próprio Deus. O nosso próprio Deus, o Criador de todo esse universo, Ele deseja ter união conosco. O amor é a essência do chamada comunhão. Fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Por que o nosso Deus nos chama à comunhão? Porque Ele deseja união conosco. Aí nós temos o grande capítulo 4 do livro de Efésios, que também nos encoraja como irmãos a mantermos a unidade do Espírito, até que nós cheguemos à unidade da fé. Esse é um grande tema, é uma grande realidade que cada um de nós somos convidados. União com o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus. Irmãos, e essa união, ela é tão real, ela é tão profunda, que eu pergunto, como é que a Bíblia termina? Apocalipse 21, Apocalipse 22. A Bíblia termina com um casamento. Um casamento entre quem e quem? Entre Cristo e a igreja. Irmãos, o nosso Deus deseja comunhão conosco. Ele deseja unidade conosco. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo pensam da mesma maneira, sentem da mesma maneira, sempre agem conjuntamente, porque eles são um em tudo o que faz. E Ele também nos convida a nós ingressarmos na realidade dessa unidade.
Irmãos, bendito seja o nosso Senhor Jesus, que nos convida a essa unidade com o próprio Deus. Irmãos, nós ansiamos por Ele, mas nós temos aprendido que Ele também anseia por nós. Ele deseja ter comunhão, deseja ter unidade conosco. E um quarto aspecto, o amor implica em compromisso. Apenas citando João 13:1, a parte final, quando o Senhor Jesus diz: "E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim." Amou-os até as últimas consequências. O amor implica em compromisso. Quem realmente ama se compromete com o ser amado. E aqui eu faço uma pergunta. Irmãos, o nosso Deus nos cuida? O nosso Deus nos protege? O nosso Deus nos guia? O nosso Deus é fiel? O nosso Deus nos educa? Relativamente fácil dizer, né? O nosso Deus nos disciplina? O nosso Deus nos fortalece? E por que nós temos tantos benefícios desse nosso Deus? Porque Ele nos ama. Quem ama se compromete com o ser amado. E nós desfrutamos de tantos benefícios do nosso Deus porque Ele nos ama. Irmãos, então, que pelo Espírito Santo essas realidades possam ser trabalhadas e aprofundadas mais e mais nos nossos corações. Porque Deus é amor, Ele se dá. Porque Deus é amor, Ele se relaciona. Porque Deus é amor, Ele é um. E porque Deus é amor, Ele se compromete. E por fim, como é que nós devemos reagir diante a tão grande amor? Tive no meu coração duas reações. A primeira reação, imitá-lo. O nosso Senhor Jesus diz, lá em João 13:34, "Como eu vos amei, amai uns aos outros." No mesmo capítulo, o Senhor fala, "Eu vos dei o exemplo, bem-aventurados sois se praticardes." Então, diante de tão grande amor, qual deve ser a nossa reação? Qual deve ser a nossa resposta? Nós devemos imitá-lo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós lemos lá em Efésios 5:1. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos que reconhecer, puxa, eu sou tão limitado, é impossível para mim amar a Deus dessa dimensão tão grande, com autodoação, com entrega total. Agora, qual que é o socorro do próprio Deus para nós? Porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Irmãos, o próprio Espírito Santo, que é o amor, lembra-se naquela relação da Trindade, que o Espírito Santo é o amor, o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações, para que sejamos capacitados em amar a Deus, amar ao próximo, amar a todos os irmãos, e também, por mais estranho que pareça, amar a nós mesmos com o amor que vem dele. São dimensões do amor que nós devemos imitar o nosso Deus. E por fim, diante de tão grande amor, qual deve ser a nossa resposta? A nossa resposta, além de imitação, deve ser gratidão, deve ser adoração. Eu peço apenas que vocês ouçam um trecho que eu vou ler aqui da palavra do Senhor. Senhor, o teu amor chega aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Tua justiça é como os montes de Deus. Teus juízos são como um abismo profundo. Tu, ó Senhor, preserva os homens e os animais. Ó Deus, como o teu amor é precioso. Ó Deus, como o teu amor é precioso. Os filhos dos homens
se refugiam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão em abundância da tua casa, e tu os farás beber da corrente das tuas delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Preserva teu amor para os que te conhecem, e a tua justiça para os retos de coração. Preserva, Senhor, o teu amor para nós que te conhecemos por tua graça, e a tua justiça para os retos de coração. Senhor, nós queremos, como um só, agradecer pelo teu grande e sublime amor. Nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, pelo teu amor, demonstrado de uma forma real, desde quando o Senhor encarnou, viveu uma vida santa, em todo momento dependendo do Pai, não agindo por si mesmo, e por fidelidade à vontade do Pai, foste até a cruz, e lá o Senhor levou todos os castigos, todos os pecados que nós mesmos merecíamos a punição. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor não ficou retido na morte, foi ressuscitado pelo Pai no poder do Espírito Santo, ascendeu aos céus e, por amor, todos os dias intercede por nós como nosso sumo sacerdote. Nós agradecemos, Senhor, que pelo teu amor nós estamos unidos a ti. Somos um contigo e um com todos os nossos irmãos e irmãs. Senhor, nós rogamos que a cada dia o Senhor nos adentre mais e mais a realidade e a prática do teu amor. Que realmente amemos a ti de todo o nosso coração, alma, entendimento e forças. E que esse amor se expresse de uma forma real a todos os nossos irmãos e irmãs, para que teu nome seja glorificado e santificado nas nossas vidas. Nós agradecemos a ti, Senhor, porque tu és amor, e esse amor foi derramado, é derramado nos nossos corações. Amém.